Glória a Deus. Vamos orar? Sentados como os irmãos estão, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, a nossa grande necessidade é sermos de alguma forma afetados. A música diz: fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ah, Senhor, quantas pessoas esta noite estão aqui ou nos acompanham pela internet, que têm saciado a sede que só o Senhor pode saciar. Estão saciando com tantas coisas, porque não descobriram ainda que existem coisas que só o Senhor pode fazer. E é sobre isso que queremos conversar esta noite, Pai, sobre aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós precisamos daquilo que só o Senhor pode fazer. Todas as nossas ações, todos os nossos trabalhos, todos os nossos esquemas, todos os nossos planejamentos, todos os nossos sonhos e visões tornam-se fúteis, nada, vazios, sem que o Senhor faça, sem que o Senhor opere. Ah, Deus, e que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, porque não tem a alma nas Tuas mãos? Ah, Deus, de que adianta todo o esforço, edificar uma casa, colocar segurança, se o Senhor supra os seus amados enquanto eles descansam em Ti? Por isso pedimos ao Senhor que a Tua palavra tenha poder de penetrar o nosso coração e a nossa alma, e nos ajudar a lembrar, a ver, a perceber o quanto somos pelo Senhor vigiados, cuidados e amados. Vem com fogo e glória, vem com poder, e fale conosco através da Tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era pequeno, alguns irmãos sabem de algumas histórias muito ruins na minha vida em família. Não vou falar delas. Obrigado, Thales. Não vou falar delas, mas vou dizer o que essas histórias no ambiente familiar geraram no meu coração. Elas geraram o que eu chamaria de descrença total na família. Eu aprendi dentro da minha família nuclear, na origem da minha história, a não acreditar em família. Isso pela dinâmica familiar que eu vivia. As agressões, os desrespeitos, eventualmente eu separando algumas situações entre meus pais, mas com uma certa frequência, muita ofensa, muita agressão verbal, em alguns casos física, como eu falei. Isso me fez entender que o pior lugar do mundo para se viver é a família. Então eu passei a viver e pensar e sonhar em não ter uma família. Mas depois de alguns anos, obviamente, me converti, apesar de continuar convivendo em alguns ambientes, obviamente cercado de familiares. Eu continuei pensando assim, só que de uma forma um pouco diferente. Eu achava muito bonita a família das pessoas, de um modo geral. Eu valorizava a vida que as pessoas levavam, eu gostava de ver famílias unidas. Raramente, eu não me lembro de ir à igreja em nenhuma ocasião. Eu me lembro até de passar em portas de igrejas, às vezes ficar do lado de fora assistindo alguns atos litúrgicos, mas sem muita pretensão ou sem nenhum grau de envolvimento ou de sensibilidade. Era muito mais uma questão estética, do momento, da beleza. Eu lembro de passar à frente de algumas igrejas católicas e ver casamentos, a igreja que tinha perto de onde eu morava, tinham casamentos que eu chamo de casamento em série, né? Então era um casamento às 4, às 5, às 6, às 7, e às vezes no sábado à tarde a gente estava passando, ou indo para a praia para jogar bola no final do dia, ou voltando da praia. Eu parava, às vezes todo suado, sujo, ficava ali parado, perto da minha casa, como daqui para o Silvinho, assim, a igreja da minha casa, e como daqui para o Banco do Brasil, a praia. Então, suado ainda, não tinha nem
ficava olhando assim, os casais entrando, a celebração acontecendo. Obviamente, do outro lado da rua não dava para ver direito, não dava para ouvir, mas me atraía o ato estético. Toda aquela situação, toda aquela pompa, não havia nenhuma irreverência, mas havia na minha cabeça assim, uma projeção do que aconteceria momentos depois. Vai ter a festa, o casal acabou de casar, eles vão obviamente para a noite de núpcias, e aí vão ter lá o momento deles, como marido e esposa, e pronto. Mas eu nunca abstraía além disso, a minha mente não ia além daquele momento. E obviamente porque havia acontecido uma espécie de bloqueio. E isso é muito perigoso. Se Deus não tivesse de fato entrado e virado a chave e mudado a história, eu dificilmente seria um pastor, ou seria um pastor com características muito difíceis, do ponto de vista do âmbito familiar, do acreditar na família. Porque foi no ato da minha conversão que Deus me fez olhar para a minha família de uma forma muito específica. E isso eu devo ao pastor que pregou, e enquanto ele pregava, ele perguntava para os jovens que lá estavam se a sua mãe morrer hoje, se o seu pai morrer hoje, se seus irmãos morrerem hoje. Era um culto jovem. E ele perguntava: para onde eles vão? Para onde eles vão? Você já sabe que vai para o céu, e a sua família? E aquele momento me deu um start de necessidade de levar o evangelho à minha casa. Então, o que me movia durante um tempo era ver toda a minha família salva. Mas eu tinha um ar de impossibilidade, porque eu não acreditava muito em milagres. Não acreditava. Acreditava que eventualmente em algumas igrejas pentecostais, onde os pastores e líderes eram pessoas mais sérias, mais comprometidas e que tinham uma vida de oração um pouco mais dedicada, eles podiam de alguma maneira atrair o sobrenatural. Mas eu estava muito descrente, eu não acreditava que pudesse haver algo tão significativo ao ponto de o caráter de uma pessoa mudar. Apesar de não ser pastor naquela ocasião, de não estudar filosofia e psicologia, e muito menos teologia, eu já tinha na minha cabeça alguns pressupostos que ainda carrego. Um deles é de que algumas pessoas são imutáveis, porque elas se fecham para qualquer possibilidade de mudança. Então, quando uma pessoa se fecha, quando ela cria um mundo particular, seja pelas questões que forem, do ponto de vista histórico, da formação, do caráter, ou da própria conveniência de vida, eu entendo que algumas pessoas não mudam. Quando nós olhamos para o mundo político que vivemos hoje, é impossível acreditar que algumas pessoas vão mudar de vida, né? É impossível acreditar que certos políticos, juízes, vão mudar de vida. Vão se tornar honestos, por exemplo. É mais fácil chover para cima do que X, Y, Z mudar de vida. E esse é um pressuposto que eu não trago a partir da teologia, eu trago a partir da filosofia e da capacidade cognitiva e organizacional de ver a vida. Há pessoas que aprendem a ver a vida e a viver a vida. Entendam o meu raciocínio, por favor, ele ainda não é um raciocínio teológico, ele é um raciocínio existencial. A partir das suas histórias, das suas peculiaridades, da formação, das experiências, de tudo aquilo que vai sendo agregado, tudo aquilo que vai compondo as características, eu chamo de caracteres. As nossas características são formadas pelos caracteres, pelas marcas, pelas nuances, pelas idas e vindas, pelas subidas e descidas da nossa história. E chega um momento na vida em que a gente para e diz assim: não, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui, e eu não vou deixar ninguém entrar aqui, eu não vou deixar ninguém conviver comigo se for diferente daquilo que eu concordo, daquilo que eu aceito. E há pessoas que se comprometem com Deus, se comprometem com a igreja, se comprometem com o reino de Deus, a partir desta percepção. Então, ainda que a pessoa frequente a igreja, e aí começamos agora a gradativamente vamos transitar para o ambiente teológico, ainda que a pessoa se comprometa com a igreja, ela vai à igreja, ela gosta de cantar, ela gosta de ouvir hinos, ela gosta de adorar ao Senhor, ela quer receber a palavra de Deus, ela quer ser tocada pelo Espírito Santo, ela é movida em algumas situações, mas percebam, há uma perna que se mantém fixa, imóvel, em aspectos históricos do seu caráter. Não, eu posso ir à igreja, mas isso aqui eu não abro mão.
de quem eu sou, do que eu vivi, do que aconteceu. Não, eu fui criado assim. Não, eu gosto demais da igreja, mas a tradição da minha família não me deixa ter um compromisso com o batismo. Não, eu gosto demais da igreja, eu amo a igreja, olha, tudo que a igreja precisar pode me pedir, mas esse negócio de dar o dízimo eu não concordo. Não, eu amo a igreja, gente, vocês não têm noção do quanto eu gosto da igreja. Eu sou assim, eu fui criado na igreja, eu sou comprometidíssimo com a igreja, mas eu não abro mão da bebida, eu não abro mão do dinheiro fácil. A minha empresa é uma empresa que eu sou da igreja, mas a minha empresa eu negocio do meu jeito. Isso não tem a ver com a empresa, com o negócio, isso tem a ver com o caráter, com a essência, com a história dessa pessoa. E ela se fecha para qualquer possibilidade de mudança. E isso, eu tive experiências muito cedo com isso, muito cedo, com pessoas que eram extremamente religiosas, referenciais religiosos nos seus contextos, pastores referenciais, mas extremamente inconsistentes e incoerentes na sua vida pessoal, da porta da igreja para fora, ou da porta de casa para dentro, ou da porta da empresa para dentro, ou da porta do seu quarto para dentro, ou na sua gestão financeira. Então percebam bem, eu estou entre dois mundos, e essa é a realidade de muita gente hoje. O que limita, sob certo aspecto, de maneira significativa, a interferência de Deus, o entrar de Deus na vida de uma pessoa. Deus age, Deus opera, Deus faz milagres, Deus cura, Deus expulsa demônios, Deus ressuscita pessoas, Deus cura câncer, Deus faz paralítico andar, faz cego ver, faz mulher se converter, marido se converter, filho se converter, Deus liberta da droga. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo dos mais clássicos hoje, a Junta de Missões Nacionais desenvolve um trabalho na Cracolândia, que depois que a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, é a nossa denominação, é a nossa oferta de missões nacionais, contribuiu de maneira significativa para tirar um grupo enorme de pessoas do crack, que é hoje talvez a droga mais nociva, a pior droga que pode ser usada. Ela praticamente fulmina, ela derrete o cérebro, ela compromete a qualidade de vida, a capacidade cognitiva de pensar, de abstrair, de viver. E nós temos algumas pessoas que hoje são missionários da Junta de Missões Nacionais, que dão testemunhos pelo mundo afora, porque, olhe para cá, porque ela tirou o pé do mundo, ela tirou o pé de onde achava que não tinha saída, que não tinha alternativa, e decidiu se posicionar estrategicamente. E preste atenção nesse ato que eu vou fazer agora. Ela, se posicionou, ela firmou o pé, ela pulou no lugar do qual ela nunca deveria ter se afastado, ou se não esteve, no lugar que deveria ter entrado cedo. E esse posicionamento, ele é facilitador da obra do Espírito Santo, e é aqui que entra o milagre de Deus. Aleluia! Deus opera, Deus é poderoso, Deus é tremendo. Não há casamento que não seja restaurado. Não há filho que esteja preso às drogas que não seja liberto. Não há filho, filha que esteja preso a um comportamento sexual equivocado, que tenha transformado o seu corpo, que não volte a ser aquilo que Deus o criou e planejou, porque quando há abertura para o poder de Deus, não há impossibilidades para o agir de Deus. Não há diabo, ação do mal que prevaleça na vida de quem disse: Jesus, opere na minha vida, faça o que o Senhor quiser. Mas para que isso aconteça, se faz necessário que tenhamos experiência com o Senhor, se faz necessário abrir a nossa casa, se faz necessário criar ambientes que sejam propícios para o agir de Deus, se faz necessário entender que com fé e obediência farei, na primeira pessoa do singular, sou eu que faço a obra da minha casa. Não é o pastor que faz a obra da minha casa, não é o pastor que vai mudar o meu marido, a minha esposa, meus filhos, sou eu.
sou eu. Se faz necessário entender que algumas ações de Deus, elas só se tornam possíveis quando eu digo: Senhor, cheguei no meu limite, não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei como alterar essa situação. Nós tentamos muita coisa, nós buscamos muita coisa, nós tentamos criar mundos favoráveis ao nosso redor, nós tentamos manipular os processos para torná-los mais adequados à nossa realidade. Mas repito, o argumento inicial, a tese básica do meu sermão: ainda estamos tentando querer desfrutar do mundo que só Deus pode proporcionar, mas ainda vinculados a coisas, a aspectos, a comportamentos, a atitudes, a familiaridades com práticas que não cabem nesse momento. Me vem agora a ideia e a preocupação e ao mesmo tempo o argumento de que se nós não nos libertarmos do nosso passado, nós nunca viveremos o futuro. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Há pessoas que são casadas, mas ainda é o filho da mamãe. Ainda a mamãe e o papai ainda interferem na vida dele ou dela. Ainda dizem o que tem que fazer, onde tem que ir. Conversou com a mamãe, a esposa é meio que obrigada a rezar ou andar na cartilha da mamãe. Há mulheres casadas que têm a sua vida independente, mas que não se libertaram da condição de filha do papai. Então o pai ainda interfere, a mãe ainda interfere, porque seu marido isso, porque seu marido aquilo, por que não faz assim, por que não é assado? E à medida em que tudo isso vai se configurando, essa pessoa pode até estar na igreja, comprometida com Deus, ou eventualmente frequentar a igreja, mas esse casamento vai falir. Ele só vai se manter, ele vai subsistir, ele vai sobreviver à medida em que o outro suporta essa interferência tão negativa do pai ou da mãe. À medida em que essa interferência negativa acontece do pai ou da mãe, e o marido suporta ou a esposa suporta, o casamento vai andando. E não é porque o marido suporta ou porque a esposa suporta que está dando certo. O texto que eu quero que você abra a sua Bíblia é o texto de Atos, capítulo 10, versículos do 30 ao 33. Eu lerei eles agora, nós vamos dar continuidade ao que temos conversado até aqui. E quero compartilhar com você que algumas coisas, elas só acontecem se nós tivermos alguns posicionamentos que eu chamaria de estratégicos diante de Deus. O primeiro deles, nós precisamos entender que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O segundo deles, nós precisamos entender que o crente fiel que ouve a Deus, ele tem o que o mundo precisa. E o terceiro, talvez e mais importante, é que precisamos fazer a nossa parte. Vamos ler o texto, depois vamos aplicar o ponto a esse texto, cada um desses tópicos que quero compartilhar esta noite. Cornélio respondeu, Atos capítulo 10, versículo 30 ao 33. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. O que acontece é que nós vimos isso no começo do mês, quando preguei abrindo esse texto, depois o pastor Dito também falou sobre isso, Tiago trouxe uma palavra poderosa na quarta, hoje de manhã também, mas agora eu quero chamar a atenção para um momento que eu chamaria de começo da virada, o começo da mudança. A questão determinante, inicial que vimos foi a experiência que Cornélio teve enquanto orava, querendo que algo acontecesse na sua vida.
Ele era um homem quase crente, que amava ao Senhor, temia a Deus, ofertava, e tinha um grupo de pessoas a seu serviço, às quais ele falava desse amor de Deus que ele não conhecia bem. E ele então um dia orando teve uma visão do céu. Diz o texto que acabamos de ler, aproximadamente 4 dias antes. Após ter essa visão, o anjo manda que ele vá até, ou mande alguém até a casa onde está Pedro, a casa de um outro Simão, chamado Curtidor. Pastor Dito pregou sobre isso domingo passado. Cornélio então manda seu empregado ir até lá, chama aquele moço. Pedro, enquanto estava lá, teve uma visão parecidíssima com a visão que Cornélio teve. Ouviu talvez o mesmo anjo e recebe a orientação: olha, vão vir pessoas aí te chamar, e quando elas chegarem, vá com elas. E é o que acontece. Então, nesse momento do texto, é exatamente isso que acontece. Pedro já está na casa de Cornélio, ele chega lá. Agora, por que Pedro foi lá? Sabe por que Pedro foi? Porque Cornélio, assim como apresentei na tese básica desse sermão, Cornélio literalmente acreditava no impossível. Aquilo que talvez durante um tempo ele não acreditasse, por meio da oração ele passou a acreditar. Ainda não é o primeiro ponto do sermão, ainda é o final do aspecto introdutório. Guarde isso. Algumas coisas acontecem na sua e na minha vida quando passamos a acreditar no sobrenatural de Deus. Quando tiramos o pé da vida que é meio mundo, meio história, meio justificativas plausíveis por quem éramos, meio influência de papai e mamãe, meio argumentos particulares para não mudar. Quando nós temos coragem de arrancar o pé e firmá-lo na presença de Deus, na palavra de Deus, no amor de Deus, Deus libera o seu poder. Deus libera o seu poder. E nós vimos isso hoje de manhã, enquanto Tiago pregava, falando sobre esse encontro sobrenatural que aconteceu entre o anjo e Simão Pedro, entre o anjo e Cornélio. Versículo 30 diz assim: faz 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. Antes de entrar no primeiro ponto, eu preciso que você olhe para cá e eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu confesso, eu não tenho problemas significativos no meu casamento, mas eu não estou conformado. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Eu não sei se você está satisfeito comigo como pastor, não estou fazendo nenhuma pesquisa de Ibope, mas eu quero ser, independente do seu grau de satisfação, eu quero ser um pastor melhor. Mas do ponto de vista familiar, você só terá um pastor melhor se você tiver também um pai, um marido melhor para Raquel, para o Manuel e para a Sofia. Nenhum pastor que não zele pela sua família será um bom pastor. Ele pode ser uma fachada pastoral, ele pode ser um factoide, ele pode ser um holograma, uma projeção, um sonho de consumo. Em alguns casos, alguns pastores que não têm vida com Deus, mas que são ótimos pastores, eles são confortadores para aqueles que também não têm vida com Deus. Só gosta de pastor que não é bom pai, bom marido, que não dá bom exemplo, quem não quer ter bom exemplo na vida. Quem não quer mudar de vida. Então, se você quer ter uma vida saudável, ore pelo seu pastor. Ele é cheio de defeitos, ele é todo quebrado, ele é todo cheio de problema, mas ema, cada um com seus problemas. Você resolve os seus, eu resolvo os meus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: enquanto eu for seu pastor, se você quiser ter um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar por mim, para que eu seja o melhor marido, o melhor pai. E sabe por que eu estou dizendo isso? Me desculpe a franqueza. Alguns de vocês se conformam com o estilo de marido que você tem, com o estilo de esposa que você tem, com o estilo de pai que você tem, com o estilo de filho que você tem. E quando há inconformidade no seu coração, sabe o que você faz? Você reclama para Deus: Senhor, olha o marido que o Senhor me deu, olha o que ele se formou ou se transformou, olha como é que está meu filho, faz alguma coisa, Deus, opera. Quando na verdade o que Deus quer que você faça é o que fez Cornélio, para que você ouça o que ele ouviu. Versículo 30, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi
ouvida. Existem coisas que acontecem na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa e na minha vida, porque as nossas orações são ouvidas. Eu vou entrar no primeiro ponto, mas eu preciso lhe perguntar mais uma coisa. Qual foi a última vez que você orou pelo seu marido e viu a oração respondida? Eu não perguntei se ele merece ou não. Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa e viu a sua oração respondida? Eu não estou perguntando se a sua esposa merece ou não. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos e viu a sua oração respondida? Eu não estou perguntando se seus filhos são perfeitos e merecem ou não. A você que é jovem, a você que é adolescente, a você que é filho, independente da sua idade, qual foi a última vez que você orou pela sua família e viu a resposta da sua oração estampada na mudança do comportamento do seu pai? Nós falamos demais que queremos que o outro mude, nós exigimos demais, nós pedimos demais, mas oramos de menos. Versículo 33 começa dizendo assim: portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. A primeira coisa, baseado no texto, versículo 33, é que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para quem? Para aqueles que amanhã estarão lá amanhã só tem culto da casa do Marcinho, não é isso, Marcinho? Marcinho e Daniela pediram aí uma renca de cadeiras emprestadas, porque pela fé vai ser um ótimo culto, um enorme culto. Talvez não dê para ficar dentro de casa. Glória a Deus, em nome de Jesus. Muitos visitantes estarão lá. Quem estará lá conduzindo o culto, independente de quem pregue, independente da casa, que eu sei que já estão orando e jejuando por isso, independente, o Espírito de Deus agirá. Por que o Espírito de Deus agirá? Porque toda essa estrutura que foi criada, ela foi criada para proporcionar essa visitação do Espírito de Deus. Quando Pedro chega e Cornélio fala assim: Pedro, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei o que você vai pregar, eu não sei o que você vai falar, eu não sei o que você vai operar, mas olha, você para a gente é o sal da terra e a luz do mundo, você vai trazer o que a gente precisa. Enoque estava ali ajustando com a Cris, música, dinâmica de música, porque já se antecipou, pediu para as meninas se preparar, vai ser um negócio diferente. Por quê? Porque aquelas pessoas que estarão lá nesse culto amanhã, são as pessoas que precisam do sal da terra e da luz do mundo, que somos nós. Antes de falar do segundo aspecto, eu preciso perguntar a você: você quer ser sal da terra e luz do mundo na vida de alguém? A gente às vezes pensa assim: eu preciso mudar, depois que Deus fizer uma obra na minha vida. Você sabe qual foi o período que eu mais cresci espiritualmente? Foram 2 momentos. Primeiro, foi quando eu fui duramente discipulado. Duramente. Eu tive o privilégio de ser discipulado por alguém que amava a palavra de Deus e era militar que nem eu, de marinha. Então conhecia linguagem, conhecia posturas, conhecia simulações e dissimulações. Eu tive o privilégio de ser discipulado, ao mesmo tempo, tendo compreensão do comportamento humano, das nuances da cabeça, das variações, dos esquemas, das autossabotagens, das mudanças e justificativas para não mudar. Então, à medida em que a palavra de Deus entrava, ela entrava num terreno muito fértil. Foi por isso que eu me tornei pastor. Eu acho que eu me tornei pastor no dia em que eu comecei a ser discipulado e tive o privilégio de ser discipulado por alguém cheio do Espírito Santo. E o segundo momento foi quando eu comecei a discipular pessoas. Eu brinco dizendo que o meu ministério é o ministério do degrau. Eu não quero crescer, eu não quero aparecer, jamais você vai me ver como referência, está lá. Não. Eu faço questão de sentar no segundo, terceiro banco, no último banco, às vezes nem sentar em lugar nenhum, cumprimentar todo mundo. Eu me acho alguém tão normal, tão natural. E isso eu aprendi com Jesus, porque no dia em que ele foi traído, ele não estava com a túnica mais bonita, ele não tinha o cabelo mais, para vocês verem, não tinha o melhor cabelo do mundo. Para traírem Jesus, sabe o que fizeram?
Disseram assim: é aquele que eu der o beijo. E sabe por quê? Porque Judas entendeu que se ele apontasse, é aquele com aquela túnica. Não, mas a túnica dele é igual a de todo mundo. É aquele mais assim ou mais. Não, ele é um cara simples. Ele não tinha beleza nem formosura. Talvez essa seja a diferença entre eu e Jesus. Eu tenho beleza. Poxa, Enoque. Enoque fez assim na parte. Ô, Raquel. Irmãos, vamos voltar ao sermão? Sabe aquela parte que eu falei que não tenho problema em casa? Comecei até agora. Quando Jesus foi traído, foi algo muito simples que fizeram, porque se tivessem apontado, não teriam identificado. Eu quero chegar num ponto simples, amados. Não há ninguém entre nós que tenha mais ou menos, mas todo aquele que se coloca nas mãos de Deus, como Pedro se colocou, todo aquele que busca a Deus, como Cornélio buscou, vive experiências como eles viveram. Os cultos desta semana e da próxima semana, serão cultos que, se eu pudesse dar um apelido, o apelido seria culto do sal da terra e da luz brilhando. Cultos do sal da terra e da luz brilhando. Você que já marcou o culto na sua casa, saiba que é assim que eu estarei orando pelo culto lá na sua casa. Senhor, que o sal da terra ministre ali, que a luz do mundo faça diferença. O segundo aspecto nesse texto está aqui, em o crente fiel que ouve a Deus tem o que o mundo precisa. Quando Cornélio diz assim: portanto, sem demora mandei chamá-lo. Por quê? Porque você tem o que a gente precisa. E Pedro vem, e agora estamos aqui todos na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a fazer, ou ordenou a você. Cornélio, em outras palavras, diz assim: Pedro, você é que vai fazer diferença. Mas não é só isso. Você tem o que nós precisamos. E do que Cornélio estava falando? Eu quero ser mais específico agora. Você tem uma experiência com Deus que nós precisamos ter. Você tem um conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Você ouviu a Deus de um jeito que nós precisamos ouvir. Você recebeu o Espírito de Deus de uma forma que nós precisamos receber. Você foi abençoado por Deus de uma forma que nós queremos ser abençoados. Você foi alcançado pela graça de Deus da mesma maneira que eu quero ser alcançado. É isso que Cornélio está fazendo. E mais ainda, Pedro não refuta, Pedro não contra-argumenta, Pedro não diz: não, eu não tenho condição, eu não posso, eu não sei o que fazer. Sabe o que Pedro faz? Pedro se coloca à disposição de Deus para ser usado. O que nós estamos fazendo é exatamente o que Cornélio fez. Nós estamos orando, estamos buscando e estamos criando oportunidade para que o mesmo Espírito Santo que falou com Pedro, que falou com Cornélio, fale conosco. Mas repito, você e eu precisamos crer. E finalizando a nossa conversa, o texto termina com Cornélio dizendo assim: estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor ordenou a você. É como se Cornélio dissesse assim: Pedro, o que você disser, nós vamos fazer. O que você disser, nós vamos colocar em prática. Aqui, amados, nós temos um enorme problema. Sabe por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de filtrar aquilo que Deus nos fala e aplicar aquilo que nos é conveniente. Sabiam? E eu volto aos aspectos históricos. Se Deus usar o pastor para confrontar um comportamento sexual inadequado, eu justifico que de um tempo para cá eu me senti desse jeito. Passei a olhar para a vida desse jeito. Se Deus usa o pastor para confrontar um pecado, bebida, sei lá, qualquer outra coisa, eu justifico que eu sempre fui assim e não é tão fácil mudar do dia para a noite. Se Deus usa o pastor para dizer para mim que é a hora de eu me posicionar e me comprometer mais com a igreja, me batizar,
É hora de eu tomar uma posição mais espiritual e trazer a Bíblia para dentro da minha casa, a orar mais. Eu começo de alguma forma a fazer cálculos, a fazer contas e a ajustar e aplicar aquilo que me é conveniente, aquilo que me é agradável, aquilo que me confronta, aquilo que me tira do eixo, aquilo que me tira do conforto que eu criei para viver. Eu começo a dizer que não tem a ver comigo. Isso quando eu não digo que o pastor está mandando recado, está sendo duro demais. Normalmente as pessoas que mais criticam os pastores, seja aqui ou em qualquer outro lugar, naquilo que ouvem, são as pessoas que mais estão comprometidas com aquilo que ouvem. Vou falar claramente. Aqueles que mais reclamam da vida fiel, dos dízimos e ofertas, são os mais infiéis. Aqueles que menos querem se comprometer com a igreja através do batismo são os que mais criticam a necessidade do batismo. Aqueles que mais reclamam da vida fiel à esposa, ser um marido zeloso, são aqueles que mais olham para outras mulheres ou para outros homens pela rua fora. Em outras palavras, o que Cornélio está fazendo é dizer assim: Pedro, seja qual for a direção que Deus traga, nós colocaremos em prática. E aqui eu quero concluir esta palavra e dizer a você uma coisa: você pode receber cultos no seu lar, nós podemos fazer momentos de oração aqui na igreja. Estamos no 26º dia hoje de oração, de 40 dias de jejum e oração. Eu não sei quantos estão jejuando, eu não sei quantos estão orando. Temos um grupo diariamente, às 6 da manhã, ajoelhados aqui buscando ao Senhor. Podemos fazer tudo isso, mas se a palavra que ouvirmos nesses encontros não cair no âmbito particular, na primeira pessoa do singular, se eu não chamar a responsabilidade na minha vida, nada acontecerá no meu lar. Não tem Espírito Santo que faça a obra se você disser: aqui não entra. Não tem Espírito Santo que santifique seu casamento se você continuar morando com a pessoa que você acha que é uma pessoa legal. Está amaziado, já vive há algum tempo. Sabe como é que é, pastor? Não sei casar, nós temos, cada um tem a sua vida. Não tem Espírito Santo que faça a obra. E deixa eu dizer para você uma coisa: Deus não negocia princípios. Não pense que porque você é simpático ou simpática ao Evangelho, frequenta esta ou qualquer outra igreja e mantém aí um pecadinho de estimação, lembram? Mantém o pé num lado da vida, ainda que você esteja muito perto do Evangelho, aqui no limite, um outro pé comprometido com a igreja, frequenta, dá dízimo, faz e acontece, mas continua com algumas convicções que você sabe que a palavra de Deus condena. Não pense que Deus acha que você é meio crente, é meio servo. Não, não é. Para Deus, ou você é ou você não é. Ou você está comprometido ou não está. Ou você entregou de verdade a sua vida, ou você ainda mantém o controle da sua vida e vem à igreja, busca a Deus, faz coisas espirituais para adequar a sua realidade e trazer o mínimo de conforto para o seu coração e para a sua alma. Afagar o seu ego. O Espírito Santo que falou com Paulo, que falou com Judas, que falou com Pedro, que falou com Cornélio, que falou com tantos outros, é o mesmo que fala a gente hoje. O poder que operou através de Jesus multiplicando pães e peixes, o poder que operou quando Moisés abriu o mar, o poder que operou quando Faraó e todo o seu exército morreu ali, o poder que operou quando Davi, com pouco mais de 1,70 m, quase, talvez 1,70 m, não tinha muito mais do que isso, consegue derrotar um homem de mais de 2 metros, quase 3 metros de altura, um gigante chamado Golias, e assim derrota os filisteus. O mesmo poder que fez com que uma pedra jogasse aquele homem no chão, é o poder que está sobre nós. Termino o culto falando coisas que disse no começo. Quando eu desacreditava de Deus, da igreja, quando eu digo desacreditava, não tem a ver com o fato de um dia ter acreditado e desacreditar, ou deixar de. Não.
O meu desacreditar tem a ver com nunca ter crido. Quando eu não acreditava, quando eu não cria, não confiava, não acreditava, era porque eu tinha a mesma percepção que eu tenho hoje acerca dos comportamentos individuais. Eu via tanta gente que falava, frequentava a igreja, fazia, acontecia, mas que não tinha consistência na sua vida, que eu dizia assim, jamais quero um negócio desse para a minha vida. Jamais. E qual foi a diferença de lá para cá? Vendo tudo isso e continuando vendo gente assim. As experiências que eu tive com o Espírito Santo. As experiências que eu tive com o poder de Deus. Quando nem casado era. Recém-convertido. Visões, direcionamentos, chamamentos em particular. Vem cá, eu quero usar a tua vida de uma forma diferente. Começa a subir esse morro, começa a falar de Jesus. Bandido vai te ver e vai te respeitar como se você fosse um pastor deles. E eu achava estranho, porque era militar, com visão militar. Eles sabiam da minha postura, mas eles me respeitavam como se eu fosse um pastor lá em cima. E nem pastor eu era, e muito menos queria ser. E o Espírito Santo foi falando, pode continuar fazendo que eu vou continuar contigo. Eu jamais pensava ser pastor, montamos um projeto, a igreja comprou uma casa no morro, hoje é uma igreja. Depois disso, Deus falou assim, agora vai estudar no seminário que eu quero te usar. E eu achava que não daria conta de concluir o seminário, tive 3 formações, na minha conclusão, eu tive que fazer 3 disciplinas de pós-graduação, porque eu já havia terminado, então eu ia pagar e não ia estudar, então trouxe disciplinas da pós, para poder concluir, e pagando aquilo que realmente eu estava pagando, desfrutando daquilo que eu estava pagando. Aí no último ano eu ainda faço vestibular e passo. Por que eu estou dizendo isso? Poder de Deus. O poder de Deus reorganiza a nossa vida, reorganiza a nossa agenda, muda o nosso mundo. O poder de Deus, quando a gente abre a porta, quando a gente abre o coração, quando a gente abre a alma, a gente vê coisas, a gente vive coisas que a gente jamais imaginava. Mas a gente não se arrepende de nada. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Deus fez comigo, que não acreditava em família, foi ver a minha família salva. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu pai. Estão lá em cima me esperando, salvos. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez neste mês da família você esteja descrente em relação à sua família. Você até acredita no poder de Deus, você confia no poder de Deus, mas de repente você é casado com um crápula, com um marido que nunca foi crente, com uma mulher que nunca teve temor de Deus. De repente você casou com um cara que não tem a mínima sensibilidade, ele tem uma sensibilidade esquisita, porque vem à igreja, se sensibiliza, gosta, mas o Espírito Santo não entra na vida, não faz a obra. Não muda, do seu ponto de vista. E é isso que Deus está falando com você. Do seu ponto de vista, seu marido realmente não vai mudar. Não vai mudar. Mas do meu ponto de vista, eu vejo ele me servindo. Você consegue entender isso? Do meu ponto de vista, eu jamais vi a minha mãe numa igreja, saia comprida, tá louco. Calor de Rio de Janeiro, nunca. Primeira experiência que eu tive com a minha mãe convertida, saia comprida, blusa de manga comprida, Nandinho, vem aqui me ver cantar, eu vou cantar na igreja. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Eu disse para ela, não sei se eu vou não, mas não sei se dá. Era uma terça-feira de manhã, reunião de consagração. Sabe qual era o nome da igreja? Jesus é o comandante. Só para você ter ideia que é uma igreja ultra pentecostal. Não era pentecostal, era ultra pentecostal. O povo dava cambalhota, tu escarpado para trás. Aquela mulher que andava de short curto, seio de fora, vestida com uma saia jeans comprida,
um blusão jeans, que era meu, em pé lá na frente, segurando um lenço, que ela suava muito, menopausa, um calor enorme de Rio de Janeiro, ela suando, enxugando o suor e cantando de olho fechado. Ela não me viu. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Pensa num cara que chorou. Por que eu chorei? Porque é a mesma mulher que eu não conseguia ver salva. O Espírito Santo dizendo para mim: você não via, mas eu vejo. Esses cultos é para que você veja o que Deus vê. Peça a Deus para te dar a visão. Marcinho, pede a Deus para te dar a visão dele no culto. Você que vai receber culto da sua casa, peça a Deus: Senhor, eu quero ter a tua visão. Eu quero convidar pessoas e eu quero convidar os piores, os meus amigos mais problemáticos, com as piores lutas, porque eu quero, Senhor, porque eu vejo. Ah, Senhor, eu acho que fulano não muda. Eu acho que fulano não muda. É ele que você tem que convidar, sabe por quê? Porque aos seus olhos, ele não muda. Mas esta noite Deus está dizendo que é ele que vai fazer a obra. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Eu quero concluir este culto. Você que nos acompanha pela internet, talvez você esteja longe e não vá receber nenhum culto da nossa igreja em sua casa. Então nos ajude em oração. Participe ativamente dos nossos cultos. Ouça a palavra e ore por nós. Mas se você é aqui de Ipanema, se você mora aqui nas adjacências da cidade, perto da igreja, nos procure, me procure e diga: pastor, é possível fazer um culto desse na minha casa? É possível ir lá na minha casa, um grupo de irmãos da igreja? O Enoque montou uma equipe para apoiar os cultos da área dele. Outros irmãos, orientados pela Cristo, estão montando equipes. Talvez na sua casa a gente consiga fazer isso. Mas é importante que você entenda: se você já é membro ativo de alguma outra igreja, aí não, nós não faremos culto na sua casa. Mas se você ainda não frequenta nenhuma igreja evangélica e quer, estamos dispostos a ir. Agora eu quero falar com você que está aqui agora, a você que é membro da igreja, a você que está comprometido com a igreja. Se por acaso a sua casa ainda não está aberta para um desses cultos, procure a gente, diga: eu quero receber um culto lá em casa. Nós já temos 30 cultos agendados, o nosso alvo é chegar a 70, não sei se conseguiremos. Agora eu quero falar com você que nos visita. Eu não sou membro da igreja, pastor, como é que eu faço? Procure um dos líderes e diga: eu quero participar desses cultos, eu quero ouvir a palavra, eu quero ir a esses cultos, eu quero ser abençoado. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, coloque agora diante de Deus vidas que do seu ponto de vista não serão transformadas. Lembra da minha mãe? Lembra da minha família? Lembra de como eu olhava para a vida em família? Então, Deus quer que você olhe não mais do seu jeito, mas do jeito dele. Deus quer que você veja o que ele vê, não o que você vê. O que você vê são limitações, são impossibilidades. O que você vê são dificuldades. Talvez você que está me ouvindo agora, aí sentado no seu lugar, está pensando assim: mas é tão difícil, pastor, eu sofri tanto com a minha esposa, eu sofri tanto com o meu marido, eu sofro tanto com os meus pais, a minha família sofre tanto, a gente não consegue se unir. Deus vê uma família transformada, onde você só vê lutas, provações. Coloque a sua família diante de Deus agora. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que com o seu olho fechado apresenta a sua família ao Senhor. Apresento todas as famílias da nossa igreja ao Senhor e te peço, em nome de Jesus, que
todos os lares da nossa igreja sejam alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. Que todas as famílias da nossa igreja sejam alcançadas. Que algumas famílias da igreja sejam referências como sal da terra e luz do mundo, para as famílias vizinhas, para os amigos, alcançarem graça e serem alcançados pela tua graça. Use, Senhor Deus, esse tempo, use a nossa igreja, use o que o Senhor está fazendo aqui conosco, aqui dentro. Use nos lares da tua igreja para mudar histórias, para abençoar esta cidade e para transformar vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão, consolação e paz do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.